Bom, no vídeo de hoje quero falar sobre o Marinho, que assim, está afastado do time do Flamengo e que o Flamengo tem sim interesse até mesmo numa liberação do atleta nesse mês de julho, tá? Então, se fosse a pensar na contratação dele por parte do Cruzeiro, não seria algo para a próxima temporada. Enfim, quero trazer aqui um pouco mais de detalhes e era até um cenário que eu vinha falando sobre essa possibilidade que, se o Cruzeiro quisesse, deveria ser nesse sentido, né? Será que faria sentido o Cruzeiro fazer uma investida por ele? Quais são os outros times no Brasil interessados e o valor que ele recebe no Flamengo, que na minha opinião é o grande empecilho de pensar nessa sua contratação, principalmente agora no meio dessa janela. Além disso, quero falar sobre um meia voltando ao time do Cruzeiro e que vai ser opção para fazer sua estreia com o técnico Pepa. Acho que vai ser uma opção, até porque o Cruzeiro meio que já estava prevendo que teria baixas no setor de meio de campo, que tem vários jogadores para essa função. Mas antes de começarmos por hoje aqui, para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos aqui a 39 mil inscritos. Falta um pouco mais de 820 inscritos aqui no canal. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, comentar aqui embaixo também, sem dúvidas, me ajuda demais. Antes de darmos sequência, tem um recado aqui da Betsul, que preparou ótimas cotações para o jogo de amanhã contra o Grêmio na Copa do Brasil e ainda te dá 100% de bônus, o dobro do valor no seu primeiro depósito em até R$500. Nesse jogo aí, ó, bem fácil você achar, clicar em Copa do Brasil, já está lá o terceiro jogo nessa quarta às 8 horas, uma vitória do Cruzeiro pagando muito bem, 2,13 a cada real apostado nessa partida. Tem a opção também de você apostar em outras opções, quem vai marcar, se ambas as equipes vão marcar gols, se não vão, se o Cruzeiro vai classificar nos pênaltis, enfim, várias opções para você apostar na Betsul, que o link vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, então eu quero começar falando sobre o volante Fernando Henrique, que finalmente vai ter condições de fazer a sua estreia pelo Cruzeiro. Não diria que por essa semana, tá? Porque agora que ele está voltando a ter um condicionamento físico melhor e a trabalhar com a bola, então possivelmente dentro de 1-2 semanas o jogador deve estar à disposição do elenco do Pepa para a sequência do ano, que vai ser sem dúvidas uma ótima opção. Jogador que tem apenas 21 anos de idade e que veio do Grêmio, né? Onde o Cruzeiro já tinha interesse nele desde agosto do ano passado. Ele só não veio porque a repercussão foi muito negativa, porque o atleta que não estava tendo espaço no Grêmio na Série B seria emprestado para o Cruzeiro também na Série B. Enfim, não pegou muito bem essa história e acabou que o presidente do Grêmio na época vetou essa possibilidade. Nesse ano, ambas as partes chegaram a um acordo e ele chega para o Cruzeiro e logo já se lesiona. Não jogou nenhuma partida com o Pesolano nesse início de ano. Ano passado ele jogou apenas 6 jogos pelo Grêmio também e uma assistência, bem difícil de entender, porque não é que ele era um jogador que vinha caindo de rendimento ou algo nesse sentido, muito pelo contrário. Ele foi basicamente o titular na reta final da Série A de 2021, junto com o Lucas Silva pelo Grêmio, né? Então na Série A de 2021 ele estreia profissionalmente e joga 17 partidas naquele ano. E o Grêmio ainda é rebaixado e todo mundo tinha uma expectativa de que na Série B de 2022 ele seria o titular, só que não foi nada utilizado, né, pelo Grêmio no ano passado, mesmo com mudança de comandantes, com o Renato Gaúcho voltando, não teve essa sequência e agora foi cedido ao Cruzeiro, né, ótima opção, 21 anos, passagens pelas categorias de base da seleção brasileira, acho que vai ser sim uma ótima opção para esse meio de campo do Cruzeiro, que já está bem desfalcado, né, sem o Ramiro, sem o Richard, creio que o Fernando Henrique possa ajudar, apesar de sabermos muito pouco, né, do estilo de jogo e qual função que ele vai caber nesse meio de campo do técnico Pepa. Bom, quero falar aqui então sobre o Marinho, onde o Flamengo nessa última terça-feira comunicou, né, de que o atleta está afastado por tempo indeterminado, ou seja, possivelmente se não aparecer proposta no meio do ano, ele deve treinar separado até o final do seu contrato, que vai até dezembro dessa atual temporada. No caso seria problemas disciplinares, porque ele se recusou a viajar contra a partida contra o Nublense pela Libertadores, alegando problemas físicos e enfim. Depois disso, vários torcedores do Cruzeiro comentaram, até aqui ó, o Leonardo Garcia Gimenez falou, né, sei que é um jogador caro, mas se eu sou o Cruzeiro, tento o empréstimo do Marinho até o fim do ano, até porque o time precisa de um ponta-direita para, no caso, desafogar o Bruno Rodrigues. Só vale lembrar que o Bruno Rodrigues é ponta-esquerda, tá? O lado direito é quem joga o Wesley. Enfim, eu acho que realmente é uma excelente opção e é essa a minha análise que eu faço desde quando ele foi especulado, porque não foi eu que comecei com essa história do Marinho no Cruzeiro, já teve várias especulações e o Cruzeiro, não temos certeza, mas nossa, já teve alguns portais relevantes afirmando que o Cruzeiro foi um dos times que monitoraram a sua situação desde o final do ano. Não ficaria surpreso, mas longe de chegar a fazer uma proposta ou ter o real interesse na sua contratação. O salário dele vai, aí, ó, de acordo com alguns portais, até deixei aqui ó, da ESPN e do Coluna do Fla, onde ele ganha 800 mil por mês lá no Flamengo, e o São Paulo, que é outro time interessado,
tem interesse nele, mas 800 mil é quem recebe o Caleri no São Paulo e é o único que recebe um valor tão alto. Os outros é 400, 500 mil, uma realidade até parecida com a do Cruzeiro, apesar do São Paulo ter vários jogadores que ganham 400, 500 e 600 mil por mês, né? Então, esses 800 mil por mês aí é o que pega, porque o Flamengo ele tem contrato até dezembro ganhando esses 800 mil. O que seria mais conveniente para ele? Ir para um Cruzeiro, para o São Paulo para ganhar? Acho que o Cruzeiro tem condições, viu, de pagar 400, 450, até 500 mil no Marinho, mas abrir mão desses 300 mil por mês, na teoria sem fazer nada, tendo o contrato com o time até o final do ano, ou se mudar para o Cruzeiro, para o São Paulo, por exemplo, e aí sim, ganhar esses 500 mil, 400 mil por mês, a partir do ano que vem. Então é complicado, muito difícil ficou essa situação aí do jogador, que atualmente tem seus 33 anos de idade. O Flamengo já deixou claro que libera, tá? De acordo com o Nicola, o São Paulo que tem interesse na sua contratação, o Flamengo já libera. Mas afirma que não vai pagar nada do seu salário, então se quisesse, teria que ser 800 mil por mês. Se nada mudar, quem sabe o Flamengo não aceita uma proposta, né? Porque o que é melhor para o Flamengo? Continuar pagando 800 mil por mês ou pagar 400 e ele ver livre do jogador pelo menos pela metade do salário e emprestado para outro time do Brasil ou do futebol da Arábia, que também é onde ele tem especulações. Enfim, tem essas aí as possibilidades. Bom, a fase do Marinho nesse ano que não é muito boa, né? Foram aí 16 partidas, nenhum gol e 3 assistências, e no ano passado 43 jogos com apenas 6 gols e 6 passes. Porém, deixei aqui o mapa de movimentação dele para vocês, onde dá para ver claramente que ele joga pelo lado direito do campo, mas pode jogar também de ponta esquerda. Mas ele não foi mal no Campeonato Brasileiro da Série A, tá? Eu deixei aqui os números dele para vocês. É claro, partidas contra times da parte de baixo, né? Igual Curitiba, Avaí, aí depois bons jogos contra Corinthians, Santos e América. Mas teve uma nota média de 7,18, é uma nota muito boa. E os números também não são ruins na Série A. Por exemplo, foram 25 jogos, 4 gols e 5 assistências. A questão do Marinho é que foi o seguinte, ele jogou quase o dobro de partidas em outras competições e marcou apenas 2 gols a mais e 1 assistência a mais. Mas na Série A, então, ele participou de 9 gols em 25 jogos, sendo que ele entrou no segundo tempo em 9 deles, né? Então, acho que são números até bons pro atacante, que vinha sendo muito cornetado desde a Série A do ano passado. Então teve essa nota média muito boa, aí no caso pelo Flamengo, no Campeonato Brasileiro, mas em outras competições realmente foi muito mal, e nesse ano então, arrumando confusão aí com a parte técnica, a comissão aí do Flamengo, um jogador que teve excelente passagem pelo Santos, principalmente em 2020, né, 24 gols e 8 assistências em 43 jogos, e o Santos também poderia ser um dos times a entrar nessa disputa pelo jogador, que tinha contrato com o clube até 2021, quando foi vendido por 7 milhões de reais para o Flamengo. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo então o que acha do Marinho. Acho que seria uma ótima opção sim para esse time do Cruzeiro para jogar seja pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. Aos poucos o Wesley vem se encontrando nessa função, mas longe de ter um titular absoluto. Eu acho até que o Stênio esteja pedindo mais espaço por esse lado, mas um ataque ali, quem sabe, o Bruno Rodrigues, no centralizado Gilberto, na ponta direita o Marinho, poderia ser uma alternativa. Vale lembrar também que ele já jogou pelo Cruzeiro, né? Apenas um gol em 12 jogos lá na temporada de 2015, né? Quando veio do Ceará, não teve um desempenho muito bom pelo Cruzeiro. Depois foi emprestado em 2016 para o Vitória, foi muito bem. 21 gols em 43 jogos, vendido ao futebol chinês. E por lá teve uma curta passagem, volta para o Grêmio, não foi bem no Grêmio. Apenas 24 jogos e 5 gols até ir para o Santos em 2019. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Outras sugestões de notícias do mercado da bola aparecendo aqui na tela, que nós já trouxemos nessa quarta-feira, nessa terça, quarta-feira aqui para vocês. E outras sugestões aqui na tela e o link embaixo na descrição da BetSul para você começar a apostar. Valeu, galera!